Meus irmãos do canal Café Bíblia, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma entrevista, vamos conversar um pouco aqui, fazer uma espécie de podcast móvel com o presbítero Calbi, um irmão da igreja aqui da Assembleia de Deus, Templo Central em Juritiânia. Já tem bastante tempo de evangelho, de fé, e nós vamos sondar aqui um pouco com ele a história dele, o testemunho de vida e também um pouco do fundamento da igreja Assembleia de Deus em Juritiânia. Nós vamos relatar para vocês aí, ele vai relatar aí como foi que se deu os primeiros passos na fé e como foi que iniciou os trabalhos aqui. Paz do Senhor, irmão Calbi. Pronto. Nós vamos... eu quero primeiro saber do irmão aqui, né? Antes da gente entrar mesmo no histórico da igreja, como foi que o irmão iniciou os primeiros passos na fé, né? Mais ou menos em que ano, como foi que aconteceu? Foi no ano de 87. 87. 87. Você foi evangelizado assim por Fui quem? evangelizado pelo Valdir Alves. Valdir Alves, né? Na época ele era pastor? Não, ele Era era um irmão da diácono da igreja. Ele gostava de evangelizar. Sempre ele me evangelizava. E um dia nós fomos convidados para um casamento de uma vizinha minha, de uma menina de uma vizinha minha, e era sábado e de sexta para sábado Deus me revelou. Uma revelação tão bonita. E aquela revelação era mesmo de Deus para eu ser crente. E eu estava na parede para me crismar. Oi. Aí quando foi sábado, quando foi domingo, a minha esposa foi, ela já era crente, foi pro culto e eu não era crente. Aí quando ela foi ali, pegou o lado direito aqui, ali do comércio do seu Osmar, do lado direito aqui para o templo, e eu disse aqui para baixo, lado esquerdo. Lá. Aí eu estava lá numa estivagem de tábua que tinha lá, assim, eu estava lá recostado quando o pregador lá disse que estava com uma vela daquelas velinhas de cera, de carnaúba, dizendo que ali simbolizava o Espírito Santo. E do jeito que Deus tinha me revelado no sonho, aconteceu. Estava lá lá estava em festa, no templo central, lá na igreja, e quando o vento calmou mais, o hino veio onde eu estava. Aí eu só fiz sair dali. E foi. Fui e aceitei Jesus. Ô, benção. Foi. Então ali iniciou mais ou menos no ano de 87. 87. Então digamos que nós temos aí quase 46 anos, né? 46 anos. 46 anos? 30. 36 anos. 36 anos de fé. E aí, irmão, eu só passei 3 meses no banco atrás. Aí Deus revelou o dirigente, que era o Cícero Manuel Alves, e me viu subindo na tribuna engravatado. Aí as reuniões do ministério era lá no Acaraúca, aquela era congregação. Então nesse tempo já tinha a igreja Já construída? tinha a igreja, já. Ah, tá certo. Já tinha a igreja construída. Mas não era campo ainda? Não era campo, não. Era congregação do Acaraú. Era aqui em Espraiado. São 2 congregações do Acaraú que tinha aqui. Aí, desde esse tempo que eu aceitei Jesus, e peguei a trabalhar mais com meus irmãos, e até hoje. Até hoje? Até hoje. Muita luta. Muita luta. Muita dificuldade. Naquele tempo não tinha facilidade de transporte, né? Não, nem moto nem carro. Era de pé e de bicicleta. Era nessa região toda. Então na época, aí depois veio a virar campo, né? Veio virar campo. Aí quando foi na época do pastor Pedrosa, Antônio Pinto Pedrosa, aí foi desmembrado. Desmembrado. Foi. Aí iniciou as congregações, né? As congregações. Então a primeira foi a da Volta do Rio? Foi a da Volta do Rio. Primeira congregação da Volta do Rio. E irmão Calbi, naquele tempo os cultos eram mais fervorosos, né? Era mais fervoroso, era. Na igreja, em qualquer casa até dos irmãos. Era uma bênção de Deus. Tinha um temor muito grande do povo, tinha um temor. Tinha um temor muito grande, né? Era bênção, os cultos era muito bom. E sempre acontecia batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito cura, Santo. muita cura, muito milagre, a gente via muito isso, né? Acontecia muito. Existia um maior temor e a gente vê que hoje é diferente. Né? É diferente. Esse culto é bem diferenciado. Muito né? diferente. Quem vive... O povo tinha temor e era assim um povo humilde. Aí eu buscar a Deus mesmo. E a gente tinha aquele temor, irmão Jeff, porque tinha profeta de Deus. Uma vez eu com 2 anos, com 2 meses de crente, ele foi me buscar pelo braço lá no banco atrás.
Foi porque eu tinha feito uma coisa que degradante ao Senhor e Deus vê tudo. E usou me trouxe puxado pela mão. Foi. Então, neste tempo, tinha profeta de Deus que fazia essas coisas. Deus revelava mesmo. Revelava mesmo. Revelava. Naquele tempo tinha mais temor, as pessoas buscavam mais a Deus e Deus se revelava com mais facilidade. Né? Com mais facilidade. Daquele tempo para cá, irmão, muitos já partiram para o Senhor, né? Já partiram muitas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, né? Já partiram. Que a gente trabalhou junto, né? Já foram. Iniciando a caminhada, né? Iniciando. A primeira congregação foi a da Volta do Rio, irmão? Foi. O irmão lembra na época? Então foi até o pastor Santino que levou naquela congregação. Foi, né? Foi. O primeiro pastor que foi desmembrado aqui foi o Raimundo Torres Barbosa. O segundo foi o Santino. Irmão Cabiai, o irmão logo com quantos meses de crente foi para o ministério? 3 meses de crente. 3 meses, foi ser obreiro. Foi, auxiliar de trabalho. Auxiliar. Aí passou um tempo servindo. Aí foi, depois muito tempo. Depois eu fui me consagrar diácono. Aí fui para a portaria. Trabalhei muito na portaria. Ainda lá? Lá. Naquela igreja? Era, naquela igreja lá. Irmão Calbi, e questão de evangelismo, tinha muito na época? Não tinha muito não. Mas sempre a gente evangelizava. Cruzadas, culto fora assim, mas era nas casas dos irmãos, né? Aqui mesmo na Juritiana, tinha algum ponto de pregação na época? Tinha ponto de pregação aqui. A gente botava um carro, eu aqui, mas aquele irmão Zé Garrido, você acha que chegou a ver ele, um baixinho. Nós botava aqui uma caixa de som dentro do carro de mão, saía empurrando aqui na rua e dirigia culto ali na casa dos irmãos de domingo à tarde. Domingo à tarde? E à noite tinha de novo? E à noite tinha culto. Pronto. Irmão Calbi, assim, nesse tempo aí, quase 40 anos de fé, né? O irmão, com certeza, passou por algumas provações, né? Muitas provações, Eu queria que o irmão aí citasse aí pelo menos uma ou duas, assim, que o irmão lembra que foi uma prova grande, mas que o Senhor deu vitória, né? Foi uma prova grande. Prova, às vezes, de falta de pão. Naquela época era tudo muito difícil. Tudo difícil. Eu trabalhando para sustentar 6 filhos. 6 filhos. E trabalhando no culto, na obra de Deus. Eu nunca desisti. Uma vez a minha esposa disse, Cabelo, vai ver se tu arruma um emprego ali nos colégios, como um vigia de fato, mas não dá, que é de noite e o meu nome está no rodízio. Aí nós pensamos que essa provação, falta de pão. Mas, irmão, Deus nunca desampara a gente. Nunca desampara. Uma certa vez faltou aqui o gás, irmão, não tinha mais. Aí a foto, o gás do bujão, a foto, eu disse, agora, eu digo, a gente vai cuidar na lenha. Quando foi um dia, no outro dia, chegou um sobrinho meu de Fortaleza. Veio passar 2 dias aqui, mas eu trouxe carne, comprou logo no Itarema. Olha, Tica, vem passar aqui 3 dias aqui. Mas o senhor, tá certo, agora tem uma coisa, o bujão ali tá certo, não tem. Onde é que a gente vende aqui? Traga aí, botou dentro do carro e foi buscar. Essas provas eu passei muito, prova de falta de pão. Porque era todo mundo, né? Naquela época não tinha emprego quase. Gente, E aí o irmão sempre viveu da agricultura? Sempre viveu da agricultura, e a agricultura dá um negócio muito pouco, mas Deus me deu vitória nessa dificuldade. Evangelizamos aí com pessoas, um grupo com 3 irmãos, um evangelismo muito difícil. Nós ia todos os sábados, não levava nem comida. A gente levava um pacote de bolacha pão, nós comia lá. A gente entrava assim pro mato, tinha uma sombra de um cajueiro, 12 horas a gente comia ali aquela coisinha ali, quando foi 1 hora, tomava para as casas, aí tomava água, né, e aí ia evangelizar, 5 horas voltava para casa. Quem eram os irmãos? De bicicleta, era eu, o irmão Gerardo e o irmão Roberto. O irmão Gerardo? Irmão Gerardo Silveira. Evangelizando aí aqui na região das matas. Toda essa região nós evangelizamos. De bicicleta? De bicicleta, todos os sábados. Então o irmão Gerardo também já tem um histórico. Tem um histórico, tem. A gente trabalhou junto. E foi assim, sempre assim, trabalhar, a gente ia de pés. Quando a gente passou a trabalhar com os jovens, mais o irmão Luiz, que já partiu, a gente ia para o espalhado de pés. E dirigir culto lá perto da Caju Coco, bem de frente ali, e de pés, está aqui um grupo de gente. Mas tudo alegre, contente, ninguém reclamava. Ninguém reclamava? Não. E o trabalho do Senhor foi crescendo.
o trabalho do Senhor foi crescendo e hoje está um trabalho bonito, está um trabalho grande, mas foi com muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Umas irmãs, irmãs que passavam aqui 3 horas da tarde lá pro Corvinho de Pés. As irmãs, era a irmã Augusta, era a irmã Zeneida, era a irmã Maria das Torres, era a irmã Zé, mulher de fé, mulher profetas de Deus, passavam aqui de pés. Não tinha Por carro. alguém aqui. Era. Não tinha carro, né? Ia visitar, evangelizar. Tudo difícil, foi muito difícil. E assim, o irmão que relata que trabalhava na agricultura, aí trabalhava às vezes na agricultura. A agricultura não é um trabalho maneiro, né? Não é um trabalho leve, é um trabalho pesado. Pesado. Ele trabalhava e chegava em casa cansado, mas mesmo assim. Mesmo assim para os cultos. E era uma bênção de Deus. Era uma bênção. Nós íamos para o culto lá na Merindiba, que a gente chegava aqui e na época eu também trabalhava perto do pastor Elvis. E quando chegava aqui, domingo, tinha que ir para o culto. Porque era a segunda pessoa dele, né? E aí nós dirigíamos a escola dominical lá na Lagoa, lá no centro ali mais ou menos. Que é entre a Lagoa do Mangabeira. Que é uma Francisco Viana. É centro para ali. Nós íamos de pé, de bicicleta. Eu mais o irmão Augusto. Quando o irmão Luiz partiu, né? Eu e meu irmão Augusto, nós íamos de pé e dirigíamos a escola dominical lá, todo domingo. De manhã? Não, 1 da tarde, 1h30 da tarde era. E quando chegava tinha que ir para o culto, porque trabalhava perto do pastor. E lá era uma congregação? Não, na casa dos irmãos. Na casa? Era em 3 casas, 3 irmãos que nós dirigíamos. 3 era 4. Nós dirigíamos na casa lá do irmão Francisco Viana, na casa do irmão Del, na casa do irmão Francisco Rufino, que chama ele de Choró, e na casa do irmão das Medite. Cada um domingo era numa casa dele. Uma casa. Eu dirigia a escola dominical. Gente de pés. Isso para dirigir? Às vezes até de pés, irmãos, mais perto. Isso para dirigir escola dominical? Escola dominical. Não era culto? Não, era escola dominical. Escola dominical. Culto era à noite quando não tinha culto na sede. Isso já aqui nessa. Já aqui nessa igreja. Nesse templo aqui. E ali na congregação do Capão, que era mais longe? Congregação do Capão, nós começamos a evangelizar lá, esse evangelismo que eu já lhe falei, começamos a evangelizar, nós 3. A primeira vez que nós entramos lá, ganhamos 3 almas. 3 almas. O Antônio Maroca, que a mulher dele era crente, mas ele não era. Ganhamos um irmão Cipriano que tinha lá também, e uma filha do Antônio Maroca. A primeira vez que nós entramos lá no Capão, eu, meu irmão Luiz, meu irmão Gerardo e o irmão Roberto. Ganhamos 3 almas. Aí ficamos por lá. Aí era muito longe e não dava mais para ir de bicicleta. Aí ele tinha uma motinha, compraram uma motinha, né? E os 2. E por causa desse evangelismo lá, foi levantado a congregação. Foi. Uma bênção de Deus. Foi uma né? bênção. Muito difícil, irmão. Muito difícil. Porque era de bicicleta. É longe. Mas foi um evangelismo bom que Deus abençoou. Abençoou. Irmão Calbi, e durante todo esse tempo de fé do irmão, o irmão nunca se esmureceu a ponto de dizer, agora eu vou ficar aqui no meu canto. Nunca esmureci. Vou ficar aqui no meu lugar. Surgia coisas assim mesmo no trabalho do Senhor que a gente ficava muito preocupado. Muito preocupado. Muito preocupado de quase não dormir de noite. Com alguma dificuldade que surgia mesmo no meio dos irmãos. No meio dos irmãos. No meio dos irmãos. Mas nunca me veio a vontade de eu deixar Jesus. Não. Aí quando aquela coisa estava acontecendo, a gente ficava assim mais. Aí quando aquilo passava, a gente chegava com mais força. E aí. E assim, o irmão lembra quanto tempo o irmão passou de obreiro para diácono, de diácono para presbítero? Eu tenho ali notado, irmão. Eu sei que está com 22 anos que eu sou presbítero. Né? 22 anos. 22 anos. E eu acho que o irmão falou uma vez que isso veio através de uma revelação de uma irmã, não foi? Foi. Eu estava dirigindo um culto de quarta-feira. Naquela época o pastor exigia que a gente fosse palitosado. Só andar palitosado nos cultos. Até fora. Aí nós estávamos dirigindo um culto, eu e mais o irmão Luiz, de quarta-feira. Aí eu em palitosado, eu era o dirigente, ele era o meu vice. Aí tinha uma irmã de Fortaleza, lá no banco atrás. Ela começou a falar línguas estranhas e Deus mostrou ela
eu subindo mais um degrau. Quando eu ia saindo, terminado o culto, nós ia sair dela, ela estava perguntando, cadê aquele irmão que está dirigindo o culto? Aí a irmã Neiva disse assim, é o irmão Calbi, tá aqui. Eu ia sair, né? Aí ela disse assim, irmão, Deus me mostrou você subindo mais um degrau. Foi. Aí ela disse que era Fortaleza, disse a rua, disse onde ela morava, tudo. Eu digo amém. Mas o irmão já, assim, compreendeu que era... Eu não compreendi muito não. Para ser presbítero? Não. Porque na época ninguém quase não sabia que era presbítero. Não compreendi muito não. Eu até cheguei e contei para a Fátima, ela disse assim, Calbita, a gente ia subir daqui para riba. Eu digo, talvez. Mas não foi não. Aí quando foi mais ou menos com uns 9 meses, para 10 meses, aí aconteceu. Aí o irmão lembrou. Aí eu me lembrei. E foi na época do ex-pastor Paulo Sérgio. Foi, nessa época aí. Foi consagrado na gestão Foi na gestão dele. Foi. Pastor Paulo Sérgio. Foi, pastor Paulo Sérgio. E aí, irmão Calbi, desse tempo pra cá, que o irmão aceitou Jesus, já muitos pastores entraram, saíram. Irmão, todos os que saíram, entraram e saíram, foi tudo... Eu já participei, já crente. Participou. Participei. De tudo. Sempre acontece, né, esses rodízios de pastor na Assembleia de Deus? Sempre acontece. Vai um, vem outro. Mas o irmão sempre se dando bem com todos eles. Sempre se dando bem. Sempre... O que a gente tem ficar mais próximo mesmo do pastor, né, irmão Calbi? Eu não sei porquê, irmão Gerson, eu nunca pedi, não. Mas sempre quando ele chega me bota perto dele, né? Eu nunca pedi, porque... Não, ele não gosta desse negócio. Mas sempre bota ali. E a gente ficar ajudando ali. No culto, né? Ajudando eles por ali. E aí, na família, na sua casa mesmo, pai e mãe, era quantos irmãos? O irmão teve, assim? Eram os 9. Eram os 9, né? Desses 9, boa parte aceitaram Jesus? Desses 9, foi poucos. Foi poucos, né? Recente agora foi o seu irmão ali no caminho, né? Foi. Eu tenho uns 6 irmãos crentes. Homem e mulher. Ainda vivos? Estão vivos. Estão vivos. Isso é uma bênção de Deus, né? E aí o irmão quando conheceu a esposa, já era crente? Ela já era crente? Não. Ela não era? Não era crente. Aí ela foi evangelizada? Ela foi evangelizada e ela aceitou Jesus primeiro do que eu. Demorou mais ou menos quanto tempo assim? Talvez que uns 5 meses. Foi, né? Foi. Mas o irmão nunca proibiu ela de ir para os cultos, né? Não. Mas ela saía para o culto e eu saía para a festa. Na época o irmão não aceitava. Não. Tinha aceitado Jesus, aí... Era. Aí ela saía para o culto, mas com a menina aqui no braço e eu puxando outra na mão. A Altantana, mais velhinha, e eu... Ia para outro lugar. Ia para outro lugar. Irmão Calbi, e os amigos na época que o irmão aceitou Jesus, assim... Os amigos, eles chegavam para mim e diziam, Calbi, tu agora é crente? Eu sou. Para que tu fosse ser crente? Ninguém ia fazer nada só porque dançava numa festa, fumava um cigarrinho aqui, quando eu tomava uma coisa. Não, é porque foi uma chamada de Jesus e eu aceitei ele para morar no céu. Aí eles, uma vez, nós trabalhávamos num mutirão de gente, numa associação, aí eram os 25, eles falaram contra mim, chegaram todos contra mim. Eu me calei, eu não tinha nada para falar, que era novo convertido. Mas quando Deus me deu assim uma palavra, aí eu andava com vontade que eles falassem, mas eu falar para eles alguma coisa. E uma vez eles falaram, aí quando eu falei que eles puderam saber que eu tinha alguma coisa já de Deus, eles nunca mais quiseram falar a respeito de querer porque eu era crente, né? Pronto, aí eles pararam com a história. Aí pronto, Deus... Começaram a respeitar mais o testemunho do irmão, né? E eu começava a falar. Quando a gente aceita Jesus, às vezes alguém quer ficar zombando, né? Desfazer da fé da mais gente. Assim, um mutirão de gente, mas depois quando eles viram que realmente o irmão queria algo mais sério, que realmente a chamada do irmão era verdadeira, aí eles se acalmaram. Desses aí que vieram, algum depois veio aceitar Jesus? Veio, né? Veio aceitar Jesus. Veio. Irmão Calbi, assim, a questão de milagre, assim, o irmão chegou a presenciar, o irmão é da velha guarda aí da época,
que existia muito milagre, batismo com o Espírito Santo, assim, do irmão ver, assim, realmente milagre grande. O irmão já chegou a presenciar? Já, irmãos, já. Até mesmo na minha família. Até uma filha minha. Deus operou um milagre na vida dela. Menina que foi. Só aquele. Ela foi para o hospital ali 5 vezes, depois foi ao Itarema. Aí foi 6 vezes, depois aí não teve jeito, foi para Fortaleza 2 vezes. E quem curou ela foi Jesus aqui na minha casa. Glória a Deus. Aqui na casa, Jesus curou. Mas dentro da igreja mesmo assim, no meio, Dentro da igreja no meio do também. culto? Dentro da igreja. Eu vi Deus operar milagre, me libertar pessoas no meio da igreja, na hora do culto. Não foi só uma vez, não. Pessoas endemoniadas. Não foi só uma vez, não. Naquela época a gente até sabe de relatos, né? De pessoas que entravam na igreja, recém-convertido, às vezes vinha para um culto e se endemoniava. E ali mesmo Deus se libertava. Deus fazia a obra, né? Porque tinha crente preparado, sabe? Não? Tinha crente preparado. Irmão Calbi, é assim, né? Nessas viagens que os irmãos faziam para evangelizar fora assim, nas matas, os irmãos saíam cedinho da manhã. Era, 7 horas nós saímos. E voltava à tardezinha. À tardezinha, 5 horas. E a única comida que os irmãos levavam era um pacote de bolacha era. Se você perguntar ao Gerardo, ele tinha a mesma coisa. Pacote de bolacha. Pacote de bolacha e pão. Às vezes uma filazinha daquele bolacha química que tem. São 3 filazinhas num pacote grande, levava uma. Uma fila. Era. Eu acho que até uma vez nós levamos uma conserva, rapaz. E aí nós nem amornemos ela. Fizemos ela lá mesmo fria. E esquecemos das colheres. E tiramos uma folha de cajueiro. Olha aí. E metia na farofa. Foi. Pode perguntar irmão aquele dia, a mesma coisa. E olha que uma conserva daquela não ia estar a barriga pois nem do homem, e né? Ninguém, Aí 3 homens para comer uma conserva. 3 homens. E fazia a obra feliz, né? Fazia. Voltava muito cheio de gol, cheio de alegria, que ganhava alma para Jesus. Ganhava alma. E aí os pontos de pregação iam ficando, né? Ia ficando. No caso aí, Lagodanta, Mirindiba. Lá no Carreiro do Boi. Esses locais que os irmãos iam evangelizando, que ficavam os crentes, aí tinha que voltar para dirigir o culto depois. E naquela região toda a gente dirigia o culto. Agora os irmãos já estão com muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí depois também veio o Corvo dos Agostinhos, né? Veio. O Corvo dos Agostinhos, o irmão lembra de ter evangelizado pra lá? Lembro quando o irmão Raimundo de Marro Dedé, Marro Dedé do Zé Miguel era o dirigente lá, quase todos os cultos era difícil falhar um. Era nas casas, lá no Corvo dos Agostinhos, nas casas do povo, naquela região ali. Nós fomos até lá mais para baixo, lá pro tem o Corvo dos Agostinhos e os Tucunzeiros. Fomos para lá umas 3 vezes. Eu mais eles lá todo tempo. Evangelizando, né? Evangelizando, dirigindo culto nas casas. Onde arrumar uma casa, né? Pronto, aqui O irmão chegou a dirigir alguma congregação? Irmão, nós iniciamos uma congregação assim. Nós fomos para o pastor Raimundo Mendes, nos botou ali para Mirindiba. Tinha 5 crentes. E de 15 dias um culto aqui. Aí ele botou para nós dirigir lá também, de 15 dias um culto. Aí nós fomos dirigir o culto. Só que a gente viu assim, parece, a sede do povo. Aí nós começamos a dirigir 2 cultos por semana. Lá, na Mirindiba. Indo de transporte? Ia de bicicleta, e aí o irmão Rondinelli comprou uma pampazinha. Aí ele levava nós. E a gente arrumou aqui o irmão Cipriano, mais a família, mais a Daniela, a esposa dele, e mais a gente. E depois o irmão Agostinho também foi. Aí quando Deus começou a abençoar, irmão, aí tinha mais gente. Mas olha, irmão, de 5 crentes que tinha lá, quando foi com 3 anos e meio, tinha um departamento de senhora, de criança e de jovem. Olha. Cresceu, que foi com uma benção. Aí os irmãos chegavam daqui lá e diziam assim, irmão Cabinho, mas a congregação mais nova do campo da Filutiana é a melhor que tem? Eu digo que é, mas aqui houve sofrimento. Porque houve sofrimento mesmo. Nós dirigíamos culto, tinha 3 homens que ficavam lá porque ia acabar os cultos. Foi quando nós começamos lá. E o irmão Luiz ali, não, acaba não, que eu não deixo. E era assim, era só nas casas, né? Mas nunca acabaram o culto, não. Mas Deus. E aí nessa época o irmão Luiz, ele ia também, né? Ia. Ele era a minha segunda pessoa. Na época desses evangelismos, ele já era crente, irmão Calbi? Na época que você amarrou o irmão Gerardo e o irmão... Ele aceitou Jesus primeiro do que eu. Foi, né? Foi.
Mas nessa saída que o irmão ia com o irmão Gerardo? Não, ele não ia não. Ia não, né? Não, era só nós três. Aí depois foi que ele começou a participar dos trabalhos assim fora. Os cultos campal, né? Era um homem crente, né? Era um crente, muito crente. Calmo. Ele não chegou a ser presbítero, não, era diácono, né? Era diácono, né? Amém. E aí Deus levantando congregações na época, ali aquela região, Aroeira, tudo ali evangelizado, de bicicleta. Aí é só os irmãos, no caso não chegava a levar as esposas, porque era de bicicleta, era mais ruim, né? Era. Aí depois desse evangelismo, foi que começou ali na Aroeira, para aquela região ali, as campanha da UMADES. Tinha um grupo de jovens, que era a irmã Vera Neide e o irmão Francisco Cícero, irmão Pipio, na frente do trabalho. Aí eles faziam campanha. Aí a campanha já levava um carro como palanque, né? Já passava o dia lá, mas depois que nós fizemos esse evangelismo pessoal, assim, de casa em casa. Que arrancaram o toco, né? Que foram na frente limpando o caminho. Aí já tinha. Irmão Calbi, e aqui mudando um pouco de assunto hoje com relação a batismo no Espírito Santo. Naquele tempo se aceitava, até no meu tempo quando eu aceitei a Jesus, a sede era de ser batizado pelo Espírito Santo. E hoje em dia parece que não há mais essa sede, né? Tem não, irmão, não tem não. O irmão Cipriano me relatou uma vez que até nos ensaios do conjunto ali da banda, o Espírito Santo caía e era uma alegria grande. Pronto, E aí, irmão Calbi, agora para relatar do histórico aqui da igreja, vamos entrar na parte da história da igreja. O irmão lembra de todos os pastores do início até hoje? Será que dá para buscar assim na memória? O primeiro pastor que dirigiu aqui na época, quem foi? Quando o irmão aceitou Jesus, era o pastor... Quando eu aceitei Jesus, era o pastor Tomás. Pastor Tomás. Quando eu aceitei Jesus. Depois do Tomás veio o Antônio Pinto Pedrosa, que na época dele, na gestão dele, foi desmembrado. Pastor Pedrosa. Aí começou a ser sede, né? Começou a ser sede. Aí nessa época não tinha congregação, né? Não, só tinha duas. Lá na Espraiado e aqui. Do Espraiado na época ficou pra cá? Não. A do Espraiado ficou pra Caraú. Aí quando aqui virou campo. Aí a primeira congregação foi da Volta do Rio. Foi. Na época o irmão evangelizaram por lá? Meu irmão, nós dirigíamos culto lá nas casas, pedindo as casas do povo. Pedindo o povo as casas para dirigir culto. Ali talvez uma das regiões mais difíceis que tem para evangelizar, o pessoal relata, beira de praia. Beira de praia. Muito difícil. O pessoal muito, na época, era um pessoal muito assim, meio bravo, né? Não aceitava muito o evangelismo. Praia sempre é ruim para evangelizar. Força muito. Mas aí deu certo. Deu certo, a gente... Quem foi o irmão lembra da primeira pessoa que aceitou Jesus lá, na Volta do Rio? Tem aí uma pioneira lá que ainda hoje existe, a mãe da irmã Cléia, né? E a irmã Mineide, né? A Mineide, as pessoas lá conhecem muito bem lá. Eu não me lembro não. Mas o irmão lembra do trabalho lá antes de ser congregação? Lembro. Era numa casa? Era assim. Primeiro a Elisângela, filha da irmã Maria. Pois bem, a irmã Elisângela era uma jovem muito interessada. Aí ela saía na casa dos vizinhos para pedir a casa para dirigir o culto. Aí quando nós chegávamos lá, disse, irmão Calbi, já está ali, a casa é ali. Vamos lá. Depois nós arrumamos uma casa, o pastor arrumou lá uma casa de uma mulher por mão Ana. Era a dona Ana. Ela tinha o marido dela. Aí nós ficamos lá, dirigindo o culto lá. Aí depois foi que, isso na época ainda do Raimundo Torres. Aí depois, quando ele saiu, que veio o Santino, o pastor Santino Eduardo Ferreira, aí que ele foi começar a fazer o templozinho. Aí dirigia nas casas. Irmãos, não é que eu ia primeiro, eu me lembro, eu saí daqui, botava aqui a Bíblia dentro do saquinho de bolacha, né? Aquele saquinho vazio lá dentro. Estava na cama da bicicleta, botava a gravatinha aqui. Aí ia esperar o vice-dirigente lá. Aí ele não ia. Olha. Terminava o culto, rapaz, eu voltava de lá pra cá só. De noite? De noite, 9 horas, com tanto medo, mas Deus deu livramento. Mas foi assim. Foi difícil. Aí depois foi que Deus levantou o tempo assim. Aí na época era o pastor Santino, né? Era. E logo depois do pastor Santino? Irmão, eu não sei se foi
Eu sei que eu sei deles tudinho, só que eu não sei assim qual foi que foi, porque veio também o pastor Zé Lucas, né? Marinho, mas eu não sei se foi assim todo. Eu sei que foi Zé Lucas, foi Marinho, foi. Pastor Torres também. É o primeiro, acho que foi o primeiro. Primeiro foi o Pastor Torres. Foi. Pastor Torres, depois Santino, aí veio Zé Lucas, depois veio Pastor Marinho, depois veio Pastor. Dos pastores que andaram aqui, eu acredito que o que mais tenha. Talvez o pastor Isaías esteja agora chegando perto na quantidade de tempo. O pastor Elvis demorou muito aqui, né? Demorou, Foi muito tempo, né? 4 a 5 anos, né? 4 a 5 anos. Também o Santino também, foi mais ou menos 4 anos. Irmão Calbi, e o irmão chegou a participar, no caso o irmão relatou que com 6 meses o irmão foi chamado para o ministério. Foi. Deu tempo nem o irmão entrar no departamento, né? Não. Participar do departamento de jovens? Não deu tempo. Eu já era casado. Ah, já era casado. Aí na época não tinha departamento de senhores, né? Não. Mas tinha um coral na igreja, não tinha? Tinha departamento. Coral. Na época tinha um coral muito bonito na igreja. Sim. Então é um testemunho de vida assim que foi muito sofrido, né? Foi, no início, né? Na época, porque não tinha transporte nem alimento, então tudo era muito difícil. Tudo era difícil. Era uma dificuldade grande, né? Era. Para evangelizar a distância era muito grande. Muito grande. Aí, irmão, eu olho os irmãos hoje, a igreja hoje, ninguém quer sofrer mais não. Antigamente a gente sofreu. Você sabe que os irmãos vinham lá do Corvo da Nova Veríssima, o culto lá na volta do rio, de pés. De pé. E iam por aqui, a gente saía junto. O irmão Manuel Antônio, presbítero, disse que ele vinha da Mangabeira para cá. Da Mangabeira, lá na Água Branca. Saía de lá 2 horas da tarde. Era? Para chegar aqui 7 horas da noite. Era desse jeito. Vinha com a esposa. E ele disse que passou muito tempo vindo, quando mudou-se para cá, o pastor escalou ele para voltar para dirigir o culto. Ele foi mais um tempo ainda a pé, voltando. Aí disse que sempre Deus dando vitória, né? Dando vitória, É porque realmente Deus, ele olha para o esforço e ele guarda, ele abençoa, né? Guarda, abençoa, ele providencia ali o que está precisando. E o primeiro culto, eu me lembro, o primeiro culto que eu fui para ajudar o irmão Manuel Antônio foi lá no Boi Morto. Você sabe onde é o Boi Morto? Depois da cruz? Não, o Boi Morto aqui, do Carreiro do Boi. Tem o Carreiro do Boi, tem o Boi Morto para cá, onde tem aquela casa do Américo. Ali. Ah, eu sei. Veio uma família lá do Acaraú e ficou ali, morando ali. E nós ia dar assistência à família. Vamos daqui 4h30, chegamos lá 6h30 e voltamos de lá para cá. Quando chegamos aqui era quase 12 horas da noite. De bicicleta? De pé. De pé. De pé. Você sai daqui 4h30 da manhã? Da tarde. Para chegar lá? Para dirigir o culto de noite. 6h30. Era. Aí 6h30 estava chegando por lá. Longe era só um areião. Então, mas ninguém reclamava. Ninguém reclamava? Não. O pastor escalava para dirigir um culto aonde fosse, os irmãos iam. Com muita alegria. Muita alegria, ninguém reclamava não. Quando a gente olha, né, irmão Calbi, para a história da igreja, né? De tempos atrás para hoje, a gente vê que tá tendo uma diferença, né? Tá tendo uma diferença. A questão de evangelismo tá uma dificuldade grande. Hoje entrou muitas coisas, tem a tecnologia, tem os trabalhos, hoje todo mundo está correndo de um lado para o outro. E tudo isso é sinal da volta de Jesus. Jesus. Antigamente o povo tinha sede, era uma sede. A Bíblia diz que a alma farta pesa o fardo de mel, mas a alma faminta toda amarga é doce. Então naquela época tudo que a gente passava por aquela dificuldade toda era alegre. Era contente, era feliz, ninguém reclamava de nada. Hoje o negócio está bom, mas o povo reclama. O povo não quer fazer mais a obra de Deus, não quer sofrer. Com a facilidade que tem, transporte. Na época que o irmão aceitou Jesus, já tinha luz? Tinha, né? Quer dizer, aqui na igreja, mas olha, nós dirigimos culto lá no Carreiro do Boi, né? Casa do homem, o nome é Paulo Ciano. Meu irmão, era uma casa antiga, chegamos lá, a gente, por a brechinha da porta via a luzinha acesa. A gente batia na porta, ele abria a porta, que já sabia, né, que a gente ia dirigir culto lá, aí era na base da lamparina. Lamparina. Mas não ficou tão bom. Tão animado. Tão animado, que quando não tá cheio de gente que não era crente. Olha? Tinha pro culto. Era assim, naquela época era assim, mas a gente fazia com tanto gosto.
Daqui pro Carreiro do Boi é muito longe. É longe. A gente ia de bicicleta e voltava lá, de bicicleta. Eu acredito que... E Deus, ele continua hoje operando tudo isso, né? Só basta a gente se dispor, né? Se dispor. A fazer a obra de Deus. A fazer a obra de Deus. O trabalho do Senhor, ele é um trabalho necessário. Sempre precisa, sempre tem gente, tem alguém com sede, né, irmão? Com sede, tem. Sempre tem alguém querendo, né? Ouvir a palavra de Deus. Precisa mesmo a igreja se dispor mais, se dispor a ir, a fazer mesmo. A fazer o trabalho, porque tem muita gente para Jesus ainda. Tem. Agora tá entre quatro paredes, ninguém ganha uma não. Agora, irmão Calbi, hoje nós temos toda essa facilidade, mas a gente vê também que as pessoas elas estão se distraindo assim mais com outras coisas, né? Hoje em dia entrou muita coisa, entrou a questão do transporte, entrou a questão da internet, entrou o celular, que hoje tem tomado muito tempo das pessoas. Hoje, às vezes, você chega para falar de Jesus para uma pessoa, parece que aquilo ali não... o povo então, já sabe de muita coisa. Hoje você vai evangelizar, a pessoa já lhe faz pergunta de todo jeito, de todo jeito. Ela já tem resposta pronta, ela já tem tudo. Tem tudo. Né? Naquela época existia mais simplicidade, mais humildade, né? Não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto material de estudo, não tinha Bíblia de estudo, não tinha nada. Dicionário, não tinha nada, mas você falava de Jesus e as pessoas se rendiam aos pés do Senhor. Compreendiam que precisavam ser salvos. Né? Assim, irmão Robi, assim, desse período aí de evangelismo e de pregação, assim, qual foi assim a pessoa que aceitou Jesus, assim, que o irmão ficou assim mais maravilhado de dizer assim, irmão, eu não pensei daquela pessoa aceitar Jesus, e de repentemente tem assim alguém que o irmão lembra assim que era uma pessoa dura, difícil? Tem pessoas, umas pessoas que eram muito duras para o evangelho, e a gente falando de Jesus, a pessoa aceitou. Quando nós entramos lá no Capão, justamente o velho Antônio Maroca, ele perguntou logo por aquelas imagens, por que que nós falávamos contra as imagens. Aí o irmão Roberto começou a falar, o irmão Gerardo esclareceu tudo para ele, né? Um homem, a mulher dele era crente, mas ele é muito difícil, ela mesmo disse, muito difícil. Ela disse que nunca pensou de ele aceitar Jesus. Mas ele perguntou a respeito dessa imagem, né? Aí os irmãos esclareceram bem direitinho, e naquele dia ele aceitou Jesus, naquela tarde, foi. E foi um homem que morreu crente. Morreu crente. Perseverou. Mas foi tão difícil que a mulher mesmo dele disse que nunca pensava que ele era duro, né? Era muito difícil. Não queria nem ouvir ela quando ela tocava em assunto de evangelho. Mas... Irmão Calbi, e na sua época de juventude, de infância, o irmão lembra que já existia por aqui evangelho? Já. Assim, no seu tempo antes de casado, né? Juventude, já existia? Já existia. O irmão não recorda assim, não? Assim, de alguém da época? Não. Pessoas crentes? Sim. Não. O que eu quero dizer é aquilo que eu já falei, que ali naquela... Quando eu passava ali da missa, né, que eu era crente, já era católico, quando eu passava ali, eu vi uns crentezinhos ali. Já uns 4 crentezinhos ali, numa garagemzinha ali, dirigindo o culto. Nessa época não tinha igreja levantada? Não tinha igreja levantada. Eu muito novo, e eu passava mais os meus amigos, até a gente zombava deles lá. Pouco crente, bem pouco. Isso eu era novo, rapaz novo. Já existia, né? Já existia. Bem pouquinho crente. Acho que eram uns 6 crentes. Uma mesinha lá, um dirigente lá e um banquinho aqui, era só banco de tábua, né? Madeira, e sentado de o curso dele lá. Mas Deus já tinha plano, Deus já tinha plano. Deus já tinha uma obra, né? Já era o começo. Como na vida do apóstolo Paulo, ele ali, o povo apedrejando Estevão e ele ali segurando a roupa do povo e já observando, já olhando. Deus já tinha um plano na vida dele. A mesma forma foi na vida do irmão. O irmão passava e via aquilo ali. Era. E Deus já tinha um plano. Já tinha um plano na minha vida.
A minha chamada foi Deus mesmo. Foi porque eu nunca pensei de aceitar Jesus, ser crente, não. Nós estamos com estamos todos. Eu sou crente, nunca me desanimei, nunca fui disciplinado, nunca. Não. Amém. Então acredito que deu aí um bom testemunho, bons relatos, vai dar pra gente compilar esse vídeo e arquivar e ficar aí pro histórico aí da igreja, para os demais irmãos se inspirarem na história de vida do irmão Calbi. Uma vida de evangelismo, uma vida de muita luta. Muita luta, muito sofrimento, mas não é evangelho, na casa de Deus. Sempre na casa de Deus, as lutas se levantando, às vezes problemas, mas o irmão lá firme e forte. E Deus sempre deu vitória. Sempre deu vitória. E hoje os filhos já todos criados, para a glória de Deus, né? O irmão já com quase 40 anos de fé e com a mesma alegria. Com a mesma alegria. Com a mesma alegria. Isso é o que importa. Então, meus irmãos, nós vamos finalizando o nosso vídeo, agradecendo aqui o irmão Calbi, né, por essa entrevista, por esse momento em que o irmão se disponibilizou a relatar aí um pouco do histórico da igreja. E nós vamos prosseguir fazendo esse trabalho e trazendo mais testemunhos para que possa edificar a sua vida, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Também lhe agradeço, irmão. Então, muito obrigado, irmão Calbi. Nós vamos finalizar. Antes da gente finalizar, né, o irmão faça uma oração por nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos. Peço oração em nome do bondoso Deus, eterno Pai, e nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós te louvamos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Glória pela tua presença contínua na nossa vida, no nosso meio. Pai, fique conosco, nos dando um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. Aleluia, Deus. Abençoe o irmão Jefferson, com toda a sua família. Glória a Deus. Eu que falo com o Senhor. Em nome de Jesus. Jesus Cristo nos abençoe, nos ajude, nos dê vitória. Abençoe o pastor, meu pai, a pastora e toda a sua igreja. Estenda sua mão para abençoar de maneira poderosa, Pai. Essa festa que vai acontecer em nome de Jesus, que vai ficar na história, meu Pai. Glória a Deus. Uma bênção de Deus, uma bênção do céu. Pai, fique conosco. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.